João capítulo 4. Aleluia. Eu tinha outra coisa em mente, mas nos louvores o Senhor me direcionou a essa palavra. E vamos fluir, vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar conosco. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos desde já, ó Pai, porque a tua palavra ela é poderosa para transformar situações. Aleluia. É impossível nós nos expor a esta palavra e termos a mesma vida. É impossível nós nos expormos a essa palavra e não termos a nossa vida completamente impactada. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, olhos espirituais abertos para ver, ouvidos espirituais abertos para ouvir o que o Espírito diz à igreja em nome de Jesus. Eu declaro a palavra poderosa de Deus, aleluia, vindo como flecha aos nossos corações, aleluia, e produzindo em nós a riqueza tamanha de glória, Pai, em nome de Jesus, ao ponto de transbordar, aleluia, aleluia, que a nossa vida venha influenciar aqueles que estão ao redor de nós, aleluia, com esta palavra, Pai, com esta unção poderosa, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você abriu aí? O Evangelho, João capítulo 4, verso 1 em diante, vamos ler ali alguns versículos. Aleluia. Uma passagem muito conhecida da igreja, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus se renova. Aleluia. A palavra de Deus se renova e o Espírito Santo nos conduz e nos direciona aonde Ele quer. Aleluia. Se nós estivermos com essa expectativa, nós sairemos daqui nessa noite com uma palavra poderosa. Glória a Deus, amém. Aleluia. Temos o meu xará aqui, né, Ricardo, a esposa. Né, estão, né, já não é a primeira vez que nos visita, por isso que eu digo assim, da casa são nossos irmãos, amém? Glória a Deus, que bom, queridos. Você abriu aí? Esse contexto vai falar sobre a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. E diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Eu vou dar uma pausa aqui, você pode deixar aberto aí. Nós percebemos que Jesus estava seguindo pelo caminho, fazendo aquilo que o Pai direcionou ele para fazer. A Bíblia diz, queridos, que onde Jesus estava, ali havia uma multidão. Onde Jesus estava, ali existia muita gente querendo se aproximar de Jesus para receber a bênção. Amém? E sabe, queridos, olha só que interessante, o povo de Samaria, os judeus não gostavam, não falavam com os samaritanos, porque os judeus eles se consideravam uma raça única e que somente eles eram detentores de tudo aquilo que Deus tinha para a humanidade. E sabe, os samaritanos eles eram uma mistura entre judeus, né, e o povo gentil. E sabe que os judeus não falavam com os samaritanos por esse motivo, uma questão cultural. Mas Jesus nunca foi desse negócio de essa coisa humana, essa coisa religiosa. Jesus veio para apresentar a paternidade de Deus aos seres humanos. Amém? Então, Jesus veio para quebrar protocolo religioso. Jesus veio para quebrar o protocolo religioso. A religião diz A, Jesus fala assim, não, peraí. Eu vim falar para vocês aquilo que é o desejo do meu Pai. A Bíblia diz que tudo que o Pai queria fazer, que era a vontade de Deus, Jesus fazia.
eu não faço a minha vontade, eu faço tudo aquilo que meu pai pede para mim fazer. Eu faço tudo que o meu pai quer que eu faça. Assim eram as palavras de Jesus. Então Jesus, ele cansado do caminho, Jesus estava cansado, queridos. Chega um momento na caminhada em que você precisa parar para abastecer. Amém? Se Jesus, sendo Jesus, precisou em um determinado momento parar para abastecer, quem dirá nós, não é verdade? Então nós também precisamos parar para abastecer. Aleluia. E o que Jesus fez? Cansado do caminho, a Bíblia diz que ele parou no poço, ou seja, ele parou na fonte, ele parou no lugar certo. O problema muitas vezes não está em nós nos cansarmos da caminhada ou cansarmos no processo. O problema é onde nós estamos parando. Se nós estamos parando na fonte ou estamos parando fora da fonte. Se nós estamos parando no lugar certo para dali nos alimentar e abastecer e continuar a nossa caminhada, ou se nós estamos parando no lugar errado. Amém? Sabe, querido, Jesus, ele estava cansado, mas ele parou na fonte. Repita assim comigo, Jesus parou na fonte. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se Jesus fez isso, quem dirá nós? Nós também precisamos. Pode chegar o dia em que nós precisamos parar para abastecer. Sabe, queridos, e se nós prepararmos para abastecer diante da fonte, ali tem água para nós bebermos. Ali tem água para saciar a nossa sede. Ali tem um alimento que nos é necessário para continuar a jornada. Jesus podia parar em vários lugares, mas ele parou na fonte. Você também, nós somos chamados se nós precisamos parar para abastecer, parar na fonte. Parar onde é o lugar específico para saciar a nossa sede, para saciar a nossa fome. Aleluia! E sabe, Jesus parou nesse poço, a fonte de Jacó, e ele estava cansado, assentou-se ali à fonte, e a Bíblia diz que veio uma mulher de Samaria para tirar água. Mas como os judeus não falavam com os samaritanos, essa mulher, qual que seria o hábito cultural daquela época? Seria Jesus está parado ali, na fonte, ele poderia pegar a água sozinho da fonte, como judeu, né? E aquela mulher poderia vir, ela viria, pegaria a água dela, pegaria a água e sairia rumo ao seu caminho, à sua trajetória, e não falaria com Jesus, e nem Jesus falaria com ela, porque era uma questão cultural. Eu vou ser mais direto, era uma questão religiosa. Né? Não, você não é judeu, você não é meu irmão, você não é meu irmão, não falo com você. Jesus pegou, o que Jesus fez? Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, dá-me de beber. Nós temos algumas preciosidades nesse texto, olha só, essa mulher foi para pegar água. Essa mulher foi saciar a sede dela, ela foi pegar água para ela beber, ela também precisava de água. Mas naquele momento Jesus falou assim, ei, peraí, dá-me de beber. Isso me faz lembrar, certa vez, quando um profeta chegou na casa de uma certa viúva, e ele falou assim, o que tens? Eu não tenho nada, a viúva disse. Eu não tenho, só tenho um punhado de farinha, uma botija de azeite. Então pega isso que tu tens aí e faz um bolo para mim comer. Não, eu só tenho isso, eu vou fazer um bolo para mim comer com meu filho, vamos morrer aqui depois disso. Não, faz um bolo para mim. Muitas vezes naquele momento em que nós estamos para nos alimentar, amém? Mas se nós estivermos na fonte, ou diante do profeta, ou diante daquele que tem a palavra, ou enviado, o emissário de Deus, existe provisão para nós. Jesus falou assim, dá-me você de beber. Mas aí aquela mulher olha para ele, vamos continuar? Aleluia. Versículo 8. Porque os seus discípulos... versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu-lhe, disse-lhe,
se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Em outras palavras, Jesus está falando, se você souber quem está pedindo para você, se você está na fonte, queridos, não vai faltar água para você. Não vai faltar recurso. Não vai faltar provisão. Aleluia, amém? E aí Jesus falou assim, dá-me de beber. E aquela mulher falou assim, como assim? Você é judeu, eu sou samaritana, como você não pode falar comigo? Jesus falou assim, eu não quero saber de religião. Dá-me de beber, porque eu farei brotar de você água viva. Amém? Vamos continuar? Aleluia. Versículo 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens essa água viva? Versículo 12, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Naquele momento em que você buscar o recurso, naquele momento em que você buscar a provisão, naquele momento em que você buscar água para saciar a tua sede, a provisão para saciar a tua fome, naquele momento, se você estiver na fonte, você tem uma água que salta para a vida eterna e nunca terá sede, e essa água vai saciar você. Aleluia. Amém. Aí no versículo 15, a samaritana, que não é boba nem nada, né? Vamos ser sinceros, ela foi rápida e disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Amém? Sabe, queridos, além da sede física, existe uma sede espiritual. E se esta sede espiritual não for saciada, esta sede física não vai ser suficiente para manter você de pé. Ou seja, em outras palavras, você saciar a sede física não vai ser suficiente. Agora, se eu estou saciado espiritualmente, amém, aleluia, aí as coisas fluem de uma forma diferente. Deus tem algo novo para você. O Pai tem uma provisão extraordinária para você. Aleluia. Se você beber dessa água, se você se manter na fonte, existe uma fonte que salta para a vida eterna de dentro de você. Amém? Abra comigo lá em Salmos 46. Aleluia. Amém. Você está animado aí? Um coração alegre formoseia o rosto. Então, queridos, aleluia. Vai escancarando a canjica aí. Aleluia. Salmos 46, de número 46, eu vou ler desde o verso 1. Você achou? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 4. Há um rio, aleluia. Repita assim, há um rio. Glória a Deus, aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Aleluia. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu vou repetir, né? O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Meu Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe um momento que nós temos que se aquietar. Aquietai-vos, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, e sabei que Ele é o Todo-Poderoso, e sabei que Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que faz acontecer. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembrando, queridos, que nós estamos lendo um salmo aqui que foi escrito antes de Jesus, ou seja, o salmista não tinha nem o Espírito Santo morando dentro dele, e ele recebeu uma revelação como essa. Se um homem que não tinha nem o Espírito Santo habitando dentro dele, teve uma revelação e adorou a Deus dessa forma, teve uma consciência como essa, queridos, quem dirá nós devemos ter como esta ou até maior, ou até mais. Amém. Aleluia, aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. O Pai é o nosso refúgio e fortaleza. O Espírito Santo, que é Deus, mora dentro de você. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fonte. Ele é a fonte do teu alimento. Ele é a fonte da água que sacia a tua sede. Ele é o lugar secreto. Ele é o lugar onde você deve estar. Ele é a fonte de tudo que é necessário, queridos. Ele é mais do que suficiente para toda e qualquer situação. Aleluia. Diante dele os montes se derretem. Diante dele as aflições se derretem. Diante dele as circunstâncias se derretem. Diante dele o diabo estremece. E ele mora dentro de você. Muitas vezes o nosso espírito está clamando por um mover nosso. Amém? Porque quando nós temos consciência desse Deus poderoso que mora dentro de nós através do Espírito Santo. Quando nós levantamos as mãos, é Deus levantando as mãos. Aleluia. Você pode até cansar na caminhada, mas se você parar na fonte, pare na fonte. Pare na fonte, pare na fonte. Aleluia. Existe uma fonte para você inesgotável que salta para a vida eterna, não tem fim, não tem limites. Não vai secar, essa fonte não vai secar. Aleluia. Esse celeiro não vai acabar. Esse celeiro aqui não vai ter falta. Essa fonte não vai acabar a água. Tem água viva para você. A palavra de Deus, aleluia, é alimento. Aleluia. Glória a Deus. É uma consciência. É uma consciência, aleluia, de vitória. É uma consciência de quem tem Deus morando dentro. E não tem como, queridos, se nós, porque assim, ó, é uma autoridade que vem do céu. Você nasceu de novo, você saiu, você foi transportado de um império de trevas para o reino de Deus. Agora o reino de Deus, o céu está dentro de você e você dele. Não tem como, queridos. Está ali. Aleluia. Aleluia. Se o céu está dentro de mim, não há limites. Por isso que a Bíblia diz, queridos, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Nós precisamos sair daquele nível assim, ó, daquele nível em que tudo é possível a Deus, que é bom e é verdadeiro, mas também passar, queridos, a subir um degrau, a aumentar de nível, queridos, na fé, sabendo que se eu creio, tudo é possível a mim também. Tudo é possível ao que crê. Quantos creem aí? Tem crente aí? Quantos trouxeram a sua Bíblia aí? Balance assim, só para o diabo ficar doido. Pensa na cena linda, queridos.
Só para o diabo ficar doido mesmo. A palavra de Deus, querido, é a fonte, é a fonte. Você pode correr de um lado para o outro, mas quando você precisar parar para abastecer, pare na fonte. Amém? Essa aqui é uma fonte inesgotável e sempre tem água cristalina para você. Não pare num poço sem água, um poço seco. Pare na fonte. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É uma consciência poderosa. E sabe, queridos, quando nós estamos fortalecidos com esta água da vida, com este pão da vida, quando nós estamos fortalecidos com este alimento que vem da fonte, sabe, queridos, esta fonte ela é alimentada com um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, com um rio que vem do trono de Deus, queridos. Não tem limites, não tem falta. Amém? Você está nesse nível. Nós já estamos lá assentados com o Senhor. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já estamos lá. Espiritualmente já estamos lá. Agora, algumas pessoas, a alma, está meio dividida. O ânimo está meio dobre, Mas, se eu manter a minha mente cativa à palavra, se eu me manter na fonte, eu vou estar fortalecido sobre toda e qualquer situação. Abra comigo lá a sua Bíblia. Em Tiago, capítulo 4, verso 1. Vamos ler alguns versículos. Sabe, queridos, porque assim, você já percebeu, já viu que na natureza é assim. Não sei se aqueles que gostam como eu gosto muito de assistir documentários, Animal Planet e tal. Aí eu vejo aqueles lá na África, a cadeia alimentar, Às vezes a gente fica até meio assim, nossa, dá até uma peninha uma pena assim, uma dó da presa, às vezes, Daquele animal que está servindo de alimento para outro, Você entende? Mas quando nós paramos para pensar, na verdade existe um ciclo, existe uma ordem natural das coisas. E uns alimentam os outros na questão da natureza, não é verdade? Aí o que acontece, queridos? Nós percebemos o seguinte, que existe uma ordem. Você está comigo? Existe uma ordem. Não tem jeito. Às vezes nós pensamos assim, será que é? Não, existe uma ordem, existe algo natural, perfeito da criação de Deus. Agora, o que eu quero dizer com isso na questão lá dos animais? Por exemplo, o leão vai lá atacar uma zebra, por exemplo, ou um outro animal lá grande, ou menor também, um cervo, ok? Ou até um outro animal maior. Sabe como é que esses animais vão fazer, ali na cadeia alimentar, o leão, por exemplo? Ele vai procurar, dentre a manada, aquele que é o mais frágil, o mais fraco. Ele vai procurar aquele que está com problema. Ele vai procurar aquele que está manco, que quebrou de repente a perna e ele está mais lento. Ele vai procurar aquele que está mais desnutrido. Ele vai procurar aquele que está lá, ele está percebendo que aquele lá não vai conseguir fugir dele. Você está comigo? Você consegue visualizar isso? Existe lá na manada lá de zebra, por exemplo, uma zebra talvez mais nova, ou uma zebra que até ela tem a idade das outras, mas ela se acidentou no meio do caminho, enfim. Ela está frágil, desnutrida, com muita sede talvez. Aí o que vai acontecer? Ele vai focar naquela lá e fala assim, eu vou pegar aquela, porque aquela não vai conseguir fugir de mim. Você entende? Agora eu quero dizer uma coisa para você, se tiver nutrido, amém? Se estiver bem alimentado, queridos, vai ter velocidade. Vai ter agilidade. Aleluia. Vai ter força. Vai estar junto da manada. Amém? Porque quando sabe que até nisso, queridos, muitas vezes
o leão, por exemplo, né, ele vai atacar um desses animais, mas quando eles estão na manada, eles se ajudam, eles se defendem. Eu já vi várias cenas dessa. Eu achei interessante, porque assim, a Bíblia diz isso, é melhor estarem em dois do que um sozinho. Amém? Para que quando um cai, o outro levanta. Juntos temos muito mais força. Amém? Temos inúmeros exemplos disso. Aleluia. Então quer dizer que se eu estou bem alimentado, eu sou resistente. Diga assim, eu sou resistente. Amém, aleluia. Você abriu lá em Tiago capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos. Eu gosto de ler o texto, né? Eu tenho alguns versículos específicos, que é o 7 ali, o 8, mas eu quero ler desde o versículo 1 para nós lermos a palavra de Deus, que é muito bom. Ok? Aleluia. Diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Está fazendo uma pergunta. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Olha só que interessante, né, o que a Bíblia está dizendo aqui. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes nós temos a tendência de lançar as guerras que nós enfrentamos, que nós travamos, ou seja, a luta. Porque existe uma luta entre o espírito e a carne, ok? Você entende? Lançar para o diabo, por exemplo. Ou lançar para alguém, ou buscar a culpa em alguém, ou de repente jogar para Deus, como se isso aconteceu é porque foi da vontade de Deus, e por aí por diante. Mas aqui está dizendo, da onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Aí no versículo 2, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para o gastardes em vossos próprios deleites. Eu quero agora explicar aqui esse contexto. Aqui está dizendo o seguinte, não está dizendo nada diferente do que a Bíblia diz assim, olha, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Aqui ele está dizendo isso, pedir, não recebe, porque está pedindo mal, está pedindo errado, sem fundamento. Está guerreando. Da onde vêm essas guerras todas? E aí, será que está do lado de fora ou será que está do lado de dentro? Será que está com alguém ou será que está comigo? Não sei. Aqui está dizendo, queridos, que nós devemos ter esse exame, esta autoanálise. Amém? E em suma, né? Aqui está dizendo o seguinte, se eu conheço, se eu estou na fonte, se eu estou me alimentando da palavra, a palavra vai me mostrar. O Espírito Santo vai me direcionar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. Então quer dizer que se eu pedir bem, eu recebo. Então quer dizer, se eu conhecer a palavra e for guiado pelo Espírito, eu vou pedir correto. Se eu pedir correto, eu recebo? Então isso está alinhado com a palavra que diz assim, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso está alinhado com a palavra que diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Porque se eu sou guiado pela palavra, se eu sou alimentado pela fonte, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou fazer aquilo que é correto. Aleluia. Porque o Espírito Santo não vai me direcionar a algo que é errado. O Espírito Santo não vai me direcionar a algo que esteja em desacordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai sempre me direcionar a algo que está aqui na fonte. O Espírito Santo vai, aleluia, saciar a tua sede com a fonte. A sua fome com a fonte. Aleluia. Amém? Vamos continuar então. Versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que disser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas como assim do mundo, pastor? Eu estou aqui no mundo, como é que eu vou ser inimigo do mundo? Não é o mundo físico, é o sistema. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século, ou seja, desse sistema.
Até porque o mundo em si, o planeta, a natureza, a criação é criação de Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. O que Deus está dizendo aqui, o que a palavra está dizendo aqui, não é o mundo físico, e sim o sistema deste mundo, que jaz no maligno. Aleluia. Mas, queridos, não adianta, nós estamos aqui, queridos, mas nós somos integrantes, nós somos membros do reino de Deus. Aleluia. Não tem esse negócio não, queridos. Não tem esse negócio. Importa agradar a Deus, não é verdade? Aleluia. Nós estamos aqui para isso. Mas vamos continuar, porque o texto que eu quero, chave, está para frente ainda. Vamos lá. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Sabe por que é isso, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele não fica passeando em nós, né? Eu vou lá, vou ficar um pouquinho, vou sair. Não, ele vem e fica. E por que ele tem ciúme? Porque ele está ali quando você está acertando e quando você está errando também. Ele não desiste de você, ou ele não vira as costas para você porque você errou. Ele está ali, na verdade, intercedendo, né, com gemidos inexprimíveis. Ele está ali. A Bíblia diz que esse ciúme é um amor tão grande. Aleluia. Você está comigo? O Espírito Santo mora dentro de você, queridos. Aí, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Rapaz, eu não quero ter a resistência de Deus contra a minha vida. Né? Porque operando Deus, quem impedirá? Imagina eu ter a resistência de Deus, ou você ter a resistência. Não podemos, amém? Mas veja bem que interessante. A Bíblia diz assim, ó. Deus, porém, né, dá graça aos humildes. Sabe o que é graça? É a capacidade de Deus em nós de fazermos aquilo que não poderíamos fazer por conta própria. Acabou-se a desculpa agora, né? Eu não posso. Pode? Como não pode? Eu não posso, eu não consigo. Consegue? Eu não posso. Pode. Não sei fazer. Sabe? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Quantos humildes aí? Deus dá graça. Se Deus te deu graça, e graça é a capacidade dele em nós de fazermos aquilo que não poderíamos fazer por conta própria, então eu posso. Então você pode? Amém? Aleluia. Então você pode. Você consegue. Você é capaz. Aleluia. Glória a Deus. Você pode. Mas pastor, é tão difícil. É difícil. Pode não ser fácil em alguns momentos, mas não impossível. Amém? Nós temos a fonte dentro de nós, através do Espírito e da Palavra. Agora no versículo 7, nós estamos falando de resistência também, amém? A resistência, irmãos, só pode ser resistente aquele que está forte. Por exemplo, eu vou lembrar de uma historinha dos 3 porquinhos. Ok? Vamos fazer uma ilustração. Existia o primeiro porquinho que fez a sua casa de palha, né? Acho que era isso, né? De palha. Aí o que acontece? Não resistiu, não é verdade? Por quê? Porque era fraca. O segundo porquinho fez de madeira, era mediana, né? Mas também não resistiu. O terceiro porquinho fez de alvenaria, de pedra, de tijolo, não é verdade? Aquela resistiu. Então a resistência, amém? Ela está direcionada ao quanto nós nos alimentamos da palavra de Deus. Amém? Não tem jeito. Eu resisto e eu tenho forças para avançar. Eu tenho forças para romper. Eu tenho forças para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Amém? Na minha casa, não. Se ele vir, ele vai sair correndo.
Aleluia. Então no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como alguém foge? Alguém foge de alguém que está indo em direção. Amém? Alguém foge de alguém que está atacando. Ou alguém que está enfrentando, ok? Ninguém foge de alguém que está correndo. Como alguém foge de alguém que também está fugindo? Como alguém pode correr de alguém que está correndo já para o outro lado inverso? Então alguém só foge de alguém que está indo atrás, correndo, perseguindo. Amém? Você entende? A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo foge de mim é porque eu estou perseguindo ele. Amém? O diabo não tem como, se eu não perseguir, ou se eu não avançar, não ir para frente, não tem como fugir. Aí eu corro um sério risco de eu estar fugindo dele. Porque é aquela coisa da presa, lembra? Se o diabo percebe, ou se aquele que está atacando, né, ele percebe a fragilidade, a fraqueza, aquele que está desnutrido, que está deficiente ali naquilo ali, ele vai para cima. Agora, se você está na fonte, bem alimentado, fortalecido, você é resistente, você é forte, aí você resiste, você vai para cima e ele sai correndo. Amém? Aleluia. Chegai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aleluia. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus. Tem muita gente querendo tudo aquilo que Deus tem para oferecer, mas não se achega a Deus. Sabe, queridos, nós temos a nossa parte. Se eu me achego a Deus, a Bíblia diz aqui, ó, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? Tem muita gente esperando. Mas, queridos, nosso Deus não é um produto de liquidação, não. Jesus não é um produto do I99, não. Você entende? Jesus não é algo descartável, não. O meu Jesus, que deu a própria vida dele por mim, não é algo descartável. Não está em liquidação, não é produto barato, não é produtinho de feira. O meu Jesus tem um preço alto. Tem um valor inestimável, incalculável. Não existe dinheiro no mundo que pague o que ele fez por mim. Tudo que eu faça ainda não seria suficiente pelo que ele fez por mim. Tudo que eu faça ainda não é suficiente para me justificar diante dele, se não for o que ele fez. Amém? Então eu preciso, eu sim, me achegar a ele, entendendo que ele é a fonte. Ele é o alvo, ele é a fonte que sacia a minha sede, ele é a fonte que sacia a minha fome, ele é a fonte. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz, olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Olhando para Jesus, ele é o alvo. Aleluia. Amém. Eu lembrei de outro versículo, ele é o alfa. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o início, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai, ele é o Jeová Jiré, o Jeová Nissi, ele é aquele que te cura, ele é aquele que, aleluia, te prospera, ele é aquele que te ressuscita em todas as áreas. Ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que é mais do que suficiente, ele é aquele que é capaz de transformar aquela situação na tua vida. Amém? E eu vou dizer mais para você, ele é desejoso de fazer. Agora nós precisamos alinhar o nosso desejo com o desejo dele. Amém? Porque se eu alinhar o meu desejo com o desejo dele, está feito o negócio. Amém? É ligar. Aleluia. Aleluia. Achegai-vos, versículo 8, 4 de Tiago, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a... Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Eita glória, que bênção, hein?
Aleluia. O Senhor é aquele que te exalta. Ha, 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 ha. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios capítulo 4, verso 27. Aleluia. Glória a Deus. Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 27. Está sendo abençoado aí? Puxa. Aleluia. Capítulo 4. Eu ia ler um versículo, vou ler mais de um versículo, amém? Eu quero ler desde o 25. Aleluia. Eita glória. Capítulo 4 de Efésios, verso 25, você achou? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você entende esse versículo? Não se ponha o sol sobre a vossa ira? Ou seja, não deixa amanhecer não. Não deixa passar para outro dia. Resolve, é na hora. Não deixa criar raiz. Você já ouviu a expressão raiz de amargura? Criou raiz porque ficou deixando de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro. Daí a raiz vai pegando o negócio e aí depois é difícil de arrancar. Agora, quando é na hora, não criou raiz, o negócio é na hora. Amém? Então, quando o seu cônjuge fizer alguma coisa que você não gostou, é na hora. Amém? Quando alguém fizer alguma coisa que talvez não agradou, é na hora. Vai, abraça essa pessoa e fala assim, olha, eu não gostei, mas eu te amo, vamos avançar, vamos orar junto. Não se põe o sol. Porque ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Existe até um momento que não é fácil, não é verdade? Mas a questão é o seguinte, não peque. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Sabe o que é não dar lugar ao diabo? É não dar legalidade. Sabe que muitas vezes Deus quer trabalhar na nossa vida, em algumas áreas, só que nós estamos dando legalidade para o diabo. Daí fica difícil. Porque Deus não burla princípios. Deus não trabalha com as ferramentas do diabo. Você entende? Assim, queridos, não tem como, né? Nós precisamos entender, não podemos dar legalidade para o diabo agir na nossa vida. Então, quando o diabo vier sugestionar alguma coisa para você, não dê lugar, não dê legalidade. Não dê legalidade. Ele diz assim, não dê lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Ele está falando para quem aqui, queridos? Para a igreja. Então quer dizer que em algum momento, pode ser que nós podemos vacilar numa dessas áreas, mas nós não devemos ficar nesse negócio aqui não. Tem que ficar na fonte. Temos que nos livrar dessas coisas, cada vez mais. Amém? Eu estou no versículo 32 agora. Antes sede uns para com os outros, benignos. Sabe o que é benignos, irmãos? Bom. Benigno é ao contrário de maligno. Benigno de bom, maligno de mal. Amém? Antes sede uns para com os outros benignos, ou bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Qual foi a quantidade de perdão que Deus nos perdoou, queridos? A quantidade de pecado, a quantidade de tantas coisas que a gente fez, né? Qual foi o índice? A Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros, como Deus, é isso mesmo que está escrito aqui.
Ele está colocando nós no nível de Deus. Perdoai-vos uns aos outros como Deus perdoou a cada um de vós. Aleluia. Amém? Vai lá para 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. 1 Pedro está lá mais para o final. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Não, verso 6 em diante. Você está comigo? Eita glória. Diga assim, o Espírito Santo tem total liberdade. Aleluia, amém. Glória a Deus. 1 Pedro, eu falei, capítulo 5, verso 6, é isso? Aleluia. 1 Pedro 5, 6 diz. Vamos ver o que o Senhor está falando aqui. Aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu sou exaltado quando eu estou sob as mãos de Deus. Aleluia, que bênção, né? Para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Ele não é leão, ele é como um gatinho, ele é um gatinho, se fingindo de leão. Yeah. Ai, meu Deus, não dá certo, não adianta que eu não consigo. Mas ele quer dar um de leão, mas não consegue. Amém? Então ele vem como leão, bramando como leão, diz aqui, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Resistir quem, queridos? Resistir ao diabo. Mas é resistir como? Resistir firme na fé. A nossa resistência está na fé, queridos. A nossa vitória está na fé. A nossa defesa está na fé. Aleluia. Se for sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agir na fé. Nós precisamos estar além do que os nossos olhos veem, do que as nossas mãos sentem aqui, irmãos, do que os nossos sentidos nos mostram. É através da fé, é com os olhos espirituais. Resistir, no versículo 9, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Essa resistência se dá na fé. E eu só posso resistir e atacar se eu estou fortalecido, me alimentando da fonte que dá para mim água da fonte da vida. E sabe, queridos, a Bíblia diz que quanto mais quando eu estou na fonte, me alimentando desta, essa faz brotar em mim uma fonte que salta para a vida eterna. E esta fonte, como um rio, queridos, vai estar saciando a sede de muitas pessoas ao meu redor. Quantos estão disponíveis? Aleluia, para ser como uma fonte inesgotável, para saciar a sede de muitas pessoas. Nós somos chamados para ser a luz do mundo, o sal da terra, luz do mundo, queridos. Que você seja a fonte para alguém, cheio da palavra. Se você estiver cheio da palavra, se você estiver cheio da palavra de Deus, você vai ser fonte para alguém, você vai ser alimento para alguém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.